Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Estamos aqui online já aguardando o pessoal conectar e a gente já inicia nosso webinar. Já antecipar para vocês, nós tivemos um probleminha técnico de transmissão com as nossas câmeras, então tocaremos mesmo assim o nosso webinar, só não podemos contar com o recurso da webcam, mas garanto que vocês também não estão perdendo muita coisa. A privacidade já começa já com a transmissão de imagem, né, Hassan? É isso aí, Jefferson. Vamos manter a privacidade, né? Boa. Vamos esperar mais 2 minutinhos, né? O pessoal está conectando, a gente está vendo o número de participantes aqui aumentando e a gente já inicia nosso webinar de hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Agora, 15 horas e 3 minutos, vamos iniciando o nosso webinar de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre LGPD e Cybersecurity, entendendo um pouquinho dos impactos da tecnologia com a legislação, né? Antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelo tempo. A ideia é a gente trocar alguns conteúdos aqui, alguma informação e aprender bastante juntos com esse tema. Eu sou o Hassan, sou gestor de governança de TI e segurança na Tivit, né? Tenho mais de 10 anos de carreira no mercado de tecnologia. A gente tem participado aqui do desafio de construir um portfólio de segurança, de colocar o nosso produto à disposição no mercado, junto com o nosso time, né? E estamos aqui, eu e o Jefferson, né? Jefferson, você quer se apresentar aí? Obrigado, Hassan. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Souza, né? Sou especialista do time de Security Governance, também especialista em Data Privacy. Estou aí junto com o Hassan, aí tentando trazer um pouco para vocês um contexto sobre essa questão da LGPD, né, e os impactos dentro da cibersegurança. Né, já estou aí no mercado há mais de 20 e poucos anos, né, sendo os últimos 13 só com segurança de informação. Também sou certificado internacional EXIM em Data Privacy. E vamos compartilhar um pouquinho aqui. A ideia é que no final a gente abre aí também para algumas perguntas, ver se a gente consegue estar te sanando algumas dúvidas e contribuindo aí com conhecimento aí com todos que se inscreveram. Excelente, Jefferson. Bom, bem pontuado, né? Então, quem tiver alguma pergunta, até durante a apresentação for surgindo alguma dúvida, pode utilizar a parte de perguntas aqui do GoToWebinar e no final a gente vai escolher algumas perguntas para ir respondendo e o que não der para a gente fazer na agenda do webinar, a gente deve responder por fora, né? Com o contato de vocês ali. Bom, vamos lá, Jefferson, vamos começar. Bom, a primeira provocação aqui, né? Alguém já viu serviço grátis, né? Alguém já viu alguma coisa de graça? Já diria a frase, existe almoço de graça em algum lugar, né? De acordo com o Andrew Lewis, não. E o que a gente acredita e tem visto, inclusive, num documentário novo, que está bem famoso, da
da Netflix, né, o dilema das redes. Se você não está pagando por um produto, é sinal que o produto é você. E de fato, essa é a provocação que a gente vem trazer, né? Cada vez mais o dado, a informação pessoal, o que você quer consumir do mercado tem se tornado um produto cada vez mais valioso, né? Bom, aqui é legal da gente fazer uma conexão justamente do que é o produto dado, né? O que a gente vem, o que o mercado vem mudando e consumindo essa informação que é tão valiosa nos últimos 8 anos aí, 7 anos que a gente já tem um consumo bastante grande dessas informações. E será que isso é errado, né? Será que é ruim fazer isso? Não tem problema nenhum a gente ter o consumo desses dados, né? O que a gente precisa ter é a conformidade em cima desse consumo, né? O mercado ele precisa estar atento a essas conformidades que o mundo vem se moldando com as legislações vigentes em todas as regiões, né? Então, não tem nada de ilícito nisso. Pode seguir, Jefferson. Bom, aqui é uma informação bacana e curiosa e que vem deixando esse tema bastante em alta com todo o nosso mercado aqui, a gente teve um aumento de mais de 300% nos ataques cibernéticos, né? Então, desde que a gente começou a conviver com essa pandemia, né, com essa situação do Covid-19 em todo o mundo, a quantidade de pessoas trabalhando de forma remota, a transformação digital que as empresas vêm passando, né, consumindo cada vez mais serviços em nuvem, vem deixando nossos ambientes cada vez mais expostos, né? De acordo com uma pesquisa da Thales, né, 90% dos entrevistados diz que planejam fazer o consumo de ambientes em nuvem, né, nos próximos 12 meses. Então a gente enxerga uma tendência bastante grande a esse tipo de consumo, né, facilitando essa transformação digital meio que a forceps no mercado, no momento que a gente acabou não esperando muito para fazer essa transição para o home office, ou seja, qualquer modelo que for, acabou expondo muito nos nossos ambientes e fez com que esse crescimento em ataques aí crescesse exponencialmente nos últimos meses, né? Bom, aqui até fazendo uma exploração explorando um pouco do que a gente falou agora há pouco, não só preocupado com o nosso ambiente, a gente também tem que estar preocupado com o nosso parceiro, né, com o nosso terceiro, com o nosso fornecedor. O parceiro, seja ele um parceiro que fornece uma solução em nuvem, qualquer tipo de solução que possa ter alguma interação com seus dados, né? Quando você é controlador de um dado e acaba confiando em algum operador no mercado que deve consumir esse seu dado, é tão importante quanto você controlar os dados que você coleta e também medir, controlar, manter aquele seu fornecedor em linha do que você prega na sua política de privacidade, né? Aqui a gente trouxe um exemplo de um parceiro do McDonald's, né, que acabou tendo os seus dados vazados, né, mas a mídia não falou desse parceiro, né? A mídia falou que o McDonald's no Brasil teve dados vazados. Então, isso é um tema bastante relevante que a gente precisa ter o máximo de cuidado quando a gente é o controlador desse dado, né? A gente que acaba ficando exposto à nossa marca, e esse é um dos principais cuidados que a gente precisa ter nessa transição, nesse formato de estar contando com um parceiro importante para estar gerindo esses dados conosco. Que uma brincadeira, né? A musiquinha do McDonald's ali e milhões de dados junto com tudo isso. É importante também, né, Hassan, demonstrar assim, a lei trouxe um conceito forte de que responsabilidade não se delega, quanto mais se delarga, né? Então, antes nós tínhamos aquela confiança de que um parceiro de negócio, uma vez que eu entregasse meus dados para que ele fizesse o processamento, qualquer coisa que ocorresse seria responsabilidade única e exclusiva dele. E agora, com a lei, no papel de controlador... Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Não, bem bacana. E assim, Jefferson, a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? E aí, a sua organização está exposta, o meu e-mail, será que os meus dados estão na rede? Né? Será que em algum momento eu deixei minha senha escapar por aí? Ou alguma empresa que teve algum vazamento
acabou expondo os meus dados e eu não sei. A gente traz 2 exemplos aqui de sites, né, que junto com o material que a gente deve compartilhar logo ao final do webinar, um e-book para vocês com resumo do conteúdo. A gente também compartilha os links desses 2 sites, são sites seguros que vocês podem estar consultando. Se em algum momento o e-mail de vocês ou alguma senha de vocês foi vazada através desse e-mail, né? Então, mais uma curiosidade aqui é sempre quando a gente fala desse tema, desses sites que ajudam a gente a descobrir o quão exposto a gente está, gera uma curiosidade bacana e a gente vai estar compartilhando com vocês esses links para uma eventual consulta e essa curiosidade que acaba sendo de todos aqui, né? Inclusive, a nossa recomendação é, se fizerem essa pesquisa e retornar aí uma senha que você esteja utilizando ativamente, pode passar a trocá-la imediatamente, que o seu dado e seu e-mail e sua senha já está sendo comercializada aí na Deep Web. É isso aí, já tem alguém de olho na sua senha, né? Bom, aqui falando um pouquinho das regulamentações de privacidade e proteção de dados, né, de onde surgiu, de onde veio isso, né, como chegamos aqui. Tem uma série bacana no Netflix também, que chama Privacidade Hackeada, que conta um pouquinho do escândalo Facebook com a Cambridge Analytica, né. Esse aqui é um tema que se tornou bastante popular nos últimos anos, porque o Facebook, além de estar coletando dado sem o consentimento adequado dos titulares, ele estava utilizando esse dado de maneira indevida também, né? Até para a gente ter uma ideia aqui da grandeza dessa situação, né? Esses dados foram utilizados, de acordo com algumas informações, né, para espionagem, para experimentos sociais. Há uma suspeita muito grande de manipulação de campanhas eleitorais, e tudo isso resultou, né, numa multa estimada em 5 bilhões de dólares. Né? A série conta um pouquinho disso, conta um pouco da delação que a Cambridge Analytica fez sobre o Facebook e a influência que isso trouxe para a GDPR, que trouxe a gente a LGPD. Né? A LGPD muito baseada no que a GDPR foi aprovada em 2018. Muito bom, Hassan. Inclusive, quando a gente fala da LGPD, né, nós já estávamos há mais de 4, 5 anos tentando aprovar uma lei que falasse sobre esse tema, né? E, de repente, em questões de poucos meses, logo que a Comunidade Europeia colocou, de fato, a sua lei em vigor, né, o Brasil se mobilizou e fez com que a nossa lei surgisse, né? E aí, gente, falando um pouco dessa LGPD, né, que alguns até confundem um pouco o acrônimo da letra, né, a gente fala que a gente vive hoje num mundo cada vez mais inclusivo, né, cada vez mais participativo, de respeito pelas diferenças, só que vamos deixar claro que estamos falando sobre privacidade de dados pessoais. E o importante dizer aqui é que, primeiro, é uma regulamentação brasileira, né, que teve como base a GDPR, então, digamos que a gente meio que deu uma xerocada, né, alguns vão falar que isso aí é da era analógica, né, que hoje em dia a gente faz uma fotografia digital, né, então foi feita aí uma fotografia não com muita resolução da lei europeia e trazida para cá, né. Essa lei, gente, ela não é uma lei assim que começou ontem. Na verdade, a vigência dela, apesar de ter começado recentemente, ela já foi sancionada desde 2018, né? Então, aproximadamente 2 anos que as empresas tiveram aí para se adequar, sendo que ainda estávamos contando com uma possível prorrogação que tinha sido colocada numa medida provisória e que nos 90 minutos do segundo tempo acabou caindo e não tivemos prorrogação, né? E para algumas empresas aí foi considerada aí partida encerrada por morte súbita, né? Então já temos aí a nossa lei em vigor, né? Tem previsões de penalidades e sanções fortes que serão aplicadas por uma autoridade nacional, que só serão impostas a partir de agosto ainda de 2021. Né? A lei nasce antes da autoridade nacional, né? A autoridade nacional no papel ela existe, mas de forma prática ela ainda não está operacional. A lei traz também uma coisa que é o seguinte, ela determina
que as empresas tenham que adotar mecanismos de segurança. E aqui a gente já começa a fazer o link com o título da nossa apresentação, né, sobre o que tem a ver a LGPD e a cibersegurança, porque hoje mais de 90% das informações de uma organização estão em algum meio, lógico, em algum sistema, em algum ambiente virtual. E daí a necessidade de se preocupar com segurança dentro desses ambientes, né? Outra coisa que a lei traz é a necessidade de você nomear, né, uma pessoa que cumpra uma função chamada de encarregado de privacidade e proteção de dados, né? Lá fora é muito comumente chamado de DPO, né? Aqui no Brasil a lei fala do termo encarregado, mas seria esse DPO, né? A lei traz também uma outra questão interessante, que é uma primeira lei que diz que no caso de uma exposição negativa, a empresa tem a obrigação de comunicar, dar notificação, dar publicidade desse ocorrido. Então, hoje as empresas não podem passar por um tipo de violação de dados que possa expor ali direitos e liberdades dos seus titulares e não fazer essa notificação. Mas, no de tudo, não é só coisas para assustar ou como alguns empresariados podem achar, poxa, gente, isso aí vai dar muito trabalho e tal. Não, na verdade, isso é uma forma também positiva de colocar o Brasil num rol de países que estejam legitimamente adequados, né, para uso de dados pessoais, seja para manter transações comerciais cada vez mais globalizadas, ou seja, até para atender acordos de cooperação entre países, né? Vocês imaginam uma situação de investigação de lavagem de dinheiro ou qualquer outra situação em que a gente tem uma colaboração entre a Polícia Federal e a Interpol, né? Se o Brasil não estabelece uma normativa robusta para garantir que tem práticas que assegurem esses dados pessoais, esses acordos caem por terra. Também a importância de ter uma lei como essa, única, centralizada, é que o tema privacidade, que já existia em diversas regulamentações, mas de uma maneira muito sutil ou muito específica, né? Então, se a gente falar do Código de Consumidor, a gente já tinha algo sobre isso, né? Nós temos também na lei de e-commerce, na parte de regulamentações da ANS para a área de saúde. Então, já tínhamos algumas leis que já falavam isso, mas cada uma à sua forma. E agora temos uma regulamentação única, né? E o importante é que é uma lei que se aplica, né, a todo tipo de tratamento realizado no território nacional ou a todo tipo de comercialização que é feito no território nacional. Isso quer dizer que pode ser uma empresa estrangeira comercializando no Brasil, ela também tem que se adequar para poder fazer a coleta dos dados desses cidadãos. Bom, a lei também traz ali algumas highlights, que são algumas práticas que as organizações agora vão ter que começar a fazer, né? A primeira coisa que se diz, né, é que eu não consigo gerir algo que eu não conheça, né? Já diz ali no livro do Shang Tsung, A Arte da Guerra, né, que se eu conhecer a mim mesmo e conhecer o meu inimigo, eu não tenho que temer, né? Essa guerra já está vencida, né? Se às vezes eu conheço só a mim ou eu conheço só o meu inimigo, talvez a cada batalha que eu vença, eu sofro uma derrota em outra, né? Agora, se eu não conheço nem o meu inimigo e não conheço nem a mim mesmo, então a gente já sabe o resultado disso. E em função disso, uma das práticas que veio da comunidade europeia e que a lei brasileira também exige é que as organizações façam uma análise de impacto sobre os dados pessoais que eles coletam e tratam. E esse relatório, né, ou essa documentação, essa base, esse arcabouço, essa análise, ela é chamada de relatório de impacto sobre dados pessoais, né? O AIPD aqui no Brasil ou DPIA, né, como é mais conhecido hoje no mercado. A lei também trouxe uma outra questão. Privacidade agora, ele não é só algo inerente a um negócio que dependa de dados pessoais. Ele passa a ser inerente a todo e qualquer negócio. Ou seja, se eu for desenvolver um produto, um serviço, uma solução tecnológica nova, disruptiva, eu tenho que já ter a privacidade como um critério obrigatório a ser considerado nos meus projetos, de forma que eu pense nele desde a concepção e que eu garanta que a entrega desse serviço ou desse produto já saia com os mecanismos de segurança habilitados. Por que habilitados? Porque a lei traz o conceito de controles preventivos e não só reativos.
E aí, olha só, cibersegurança, né, também está muito relacionado ao tema segurança de informação. Veja que na lei ele contextualiza o conceito de o que é uma violação de dados. E uma violação de dados é qualquer forma de quebra dos pilares de segurança de informação, que são a confidencialidade, né, garantir que um dado só seja acessado por quem é devidamente autorizado, a integridade, que é garantir que aquele dado esteja íntegro, verdadeiro, que não tenha sofrido nenhuma alteração indevida, e que mais, que ele esteja disponível às pessoas autorizadas no momento em que elas precisem. Gente, isso aqui é princípio de segurança de informação, com o viés apenas do quê? De que agora, no escopo, além de informações estratégicas de negócio, eu tenho que começar a colocar dados pessoais. Bom, e se eu descumprir a lei? Então, a lei já prevê penalidades robustas, né? Desde 2% do faturamento bruto do grupo econômico, né? Mas é limitada apenas a 50 milhões, tá, gente? Se 2% do faturamento do grupo for maior, podem ficar tranquilo que vai ficar limitado a 50 milhões por evento. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma violação de dados que tenha ocorrido mais de um evento, ou que eu tenha desrespeitado mais de uma regra, é 50 milhões por cada evento comprometido, né? Então é uma coisa séria. Mas mais do que isso, se alguns acham que a penalização financeira é o mais traumático, pensem que a regulamentação traz até a possibilidade de uma autoridade nacional impedir a operação, né, o tratamento e impor um bloqueio do uso dos dados pessoais. E se a sua organização depender de dados pessoais para o negócio, é basicamente como se estivesse fechando as portas da sua empresa, né? E para isso, o que a gente precisa buscar? Conformidade com a lei, que é adotar medidas preventivas. E veja só que a palavra-chave é prevenção. Fazendo o quê? Governança de dados pessoais, para a gente poder evitar todos esses riscos, os financeiros, que envolvem multas, os impactos operacionais, e o mais importante, né? Você lembra que o Hassan falou ali do exemplo do McDonald's? Mesmo não sendo um incidente que tenha ocorrido com o grupo McDonald's Brasil diretamente, foi a marca dela que ficou exposta. Né? Então, a questão reputacional, a de imagem, é algo muito importante a ser tratado também. Bom, Ali, além... Jefferson, só para a gente voltar um pouquinho na lei, né, que é uma lei muito voltada à prevenção, né, como você bem disse ali na última frase, a gente, apesar de ter multas duríssimas, né, toda a regulamentação dela vem muito voltada à prevenção, como a gente evita um vazamento. Então, é muito o foco das implantações que a gente tem visto, né, que a gente tem participado, o foco no controle dos dados pessoais, né, na governança dos dados pessoais. A ideia é atuar de forma preventiva e não no pós-mortem, né, depois que aconteceu um incidente, um vazamento, a gente tem uma atuação, é claro, mas a ideia sempre vai ser o mesmo conceito da segurança da informação, é evitar, é prevenir um vazamento, é prevenir uma invasão. Isso é importante, Hassan, porque um dos atenuantes no caso de uma possível violação, porque nenhum de nós, gente, estamos imune a algum tipo de ataque hacker ou a um usuário mal intencionado, ou até mesmo uma falha humana operacional de um colaborador. E a lei deixa claro que se você demonstrar que você toma boas medidas preventivas, isso serve como um atenuante em possíveis casos de violação em que você tenha que responder. Então, mais uma vez, o porquê que a prevenção é importante. E o primeiro lugar que a gente começa prevenindo é com uma mudança de mindset. A lei traz um conceito que é de minimização de dados. O que seria isso? É que agora, para eu operar, quando se envolver dados pessoais, ou seja, o que é dados pessoais? Qualquer dado que possa identificar um indivíduo, né? Esses dados podem identificar direto ou indiretamente, pode ser desde uma fotografia, um exame de DNA, um número de CPF, o seu nome e tal. Esses dados hoje, quando eu tiver que processá-los, eu tenho que limitar eles ao quê? Ao mínimo necessário. Buscar apenas aquelas informações que eu preciso, que eu consiga justificar, né, dentro de alguma base legal, né, a lei traz 10 bases legais, que o consentimento é apenas uma delas, nós temos outras 9, né, além do fato de que ele reforça
que aquele conceito daquele ditado antigo de que quem cala consente acabou, né? Ou seja, de acordo com a lei, quem cala não consente. Se você não tiver o consentimento explícito ou outra base legal que justifique um tratamento de dados, você não pode ter esse dado em sua base. Um comportamento que a gente já vê diferente também, Jefferson, nessa brincadeira do quem cala consente do ditado, é que antes aqueles formulários que já vinham com flag default, a gente já passa a identificar que ele já não vem mais flaggado por default, né? A pessoa ela precisa de fato consentir com aquilo. Exato, mas para consentir também, né, Hassan, precisa estar claro quais são as regras, né, e quais são as finalidades. Então, agora, a lei traz também um conceito de transparência, que é onde cada titular tem que saber efetivamente o que aquele controlador irá fazer com as informações dele. E aí nós temos sofrido recentemente, né, uma enxurrada, né, de solicitações de leituras e de acordos de ciência e consentimento de políticas de privacidade de aplicativos. Muitos desses os aplicativos chamados gratuitos, né, como a gente falou lá no começo, como as das redes sociais, né? Quem não teve recentemente aí que aceitar novas políticas focadas em privacidade que tenha vindo do Facebook, do WhatsApp, ou de um serviço de correio eletrônico gratuito que você utilize, né? Isso está se tornando cada vez mais comum. E aí, gente, o segredo que eu digo é tentar usar a lei de Balu, né? Para quem não conhece aí a Lei de Balu, quem teve a oportunidade de assistir a animação da Disney, né, Mowgli, o Menino Lobo, e até a versão live action, né, tinha o Balu, que era o urso ali, que ele cantava uma música, né, que eu não vou me arriscar aqui. Não canta, por favor, Jefferson. Não queremos espantar, né, o pessoal que está aqui assistindo, né, mas o fato é, ele sempre cantava uma canção que ele dizia o seguinte, né, somente o necessário, o extraordinário é demais. E quando se fala de dados pessoais, esse é o novo mantra. Na hora de coletar, vamos coletar somente o necessário. O extraordinário é demais e ainda pode incorrer em possíveis penalizações. Bom, a lei também define aí 4 personas muito bem definidas e que cada uma delas tem algum nível de interação, né? Então é importante a gente perceber o seguinte, né? Nós temos ali primeiro o titular, né? Quem é esse titular? É toda pessoa física natural, né? Pessoa física natural é eu, você, todos nós aqui que estamos vivos, né? Pessoa física natural é uma pessoa viva, né? Então essa pessoa, né? É ela que é o alvo aqui do objetivo de se proteger. Queremos proteger o quê? A privacidade desse titular. E para isso, todo agente de tratamento, seja ele controlador e operador, que são os dois próximas personas, deve empreender os melhores esforços para fazer isso com o devido cuidado, com a devida segurança. Bom, e qual que é a diferença, então, entre um controlador e um operador, né? Quando a gente olha para a lei, as responsabilidades deles, diretamente falando do ponto de vista operacional, são muito parecidas. Entretanto, o controlador é aquele que tem uma relação comercial, né? Existe alguma expectativa de troca de serviço, ele tem a interação direto com o titular do dado. É ele que vai atender o que a lei chama de direitos de titular. Então, quando o titular tiver que fazer uma queixa, uma solicitação ou um questionamento, ele vai fazer sempre ao controlador. O controlador, por sua vez, ele também, além de controlar e definir as regras de como deve ser assegurado aqueles dados, ele pode operar esses dados ou terceirizar, né, colocar a operação desses dados, o processamento, na mão de um terceiro. Esse terceiro é chamado operador. E muitas vezes se confunde muito o chapéu que estamos vestindo, né? Se a minha empresa ela está num determinado momento sendo controlador, se ela é só operadora, ela é controlador para quem ou ela é operadora de quem, né? E o operador, ele tem que trabalhar de acordo com diretrizes pré-estabelecidas pelo seu controlador. Então, enquanto o controlador ele coleta os dados iniciais ou ele demanda essa expectativa comercial que vai necessitar de uma coleta e de um processamento de dados, o operador é aquele que vai fazer esse processamento em nome do controlador. Bom, se tiver alguma violação ou algum dúvida em relação ao operador. O operador ele conversa direto com o controlador e o controlador que repassa isso ao seu titular e vice-versa. E por último, e não menos importante, né, aquele papel novo que se criou no mercado chamado DPO, que muitos aqui têm visto agora como uma nova carreira sendo alavancado no mercado, né, muitas pessoas estudando, se certificando, é uma nova
porta de oportunidades aí para profissionais, né? Muitos de vocês que estejam aí nos assistindo, talvez estejam aí já buscando, se especializando no tema. E o DPO, gente, ele é uma nova persona que a função dela é o quê? É orientar e fiscalizar, né, seja o controlador ou o operador que ele esteja representando, né, para que se mantenha o mindset dessa instituição focada na privacidade e proteção de dados. Ele também tem um papel de mediador, que no caso de ter que interagir ou atender algum possível reclamação de um titular, ou ter que atender a autoridade nacional, né, a ANPD, que vai estar regulando isso, essa pessoa vai ser o mediador, ele vai ser o ponto de contato. Então, é uma pessoa que precisa estar respondendo na hierarquia de uma forma mais autônoma e mais alta possível, de preferência para o board da organização, né? E é uma pessoa que as funções dela não podem conflitar com funções operacionais. Então, não é ele que vai lá implementar de fato um controle. Ele é o cara que vai dizer, olha, precisamos ter um controle, o controle deve funcionar dessa maneira e depois eu volto aqui para testar esse controle. Okay? E ele vai dar essa satisfação para o board. Muito parecido com o papel, né, de uma auditoria. Então, veja bem que quando a gente fala do papel do DPO, ele é um cara que tem que ter conhecimento legal, então conhecimento de um advogado regulatório é importante? É importante. Muitos advogados regulatórios têm aí se especializado nisso. Mas também é uma posição que tem sido aí pleiteadas por profissionais de compliance, que atendem apenas a parte de conformidade, desde que não estejam conflitando com ações de controles internos. Pode ser alguém de segurança de informação, desde que também seja o cara de ponto de vista estratégico, né, e não operacional. E até um auditor também, que tem aquela função também de fiscalizar, analisar o cenário, tirar fotografias e apresentar para o board e depois fazer acompanhamento de follow-ups de melhoria contínua, né? E quando surge essa dúvida, né, aí temos aí essa questão do controlador e operador. E quer falar um pouquinho aí, Hassan, sobre esses papéis? Vamos lá, isso aqui é bastante polêmico, né? Aonde que o controlador entra, até onde o operador vai, qual a responsabilidade de um, de outro. No final das contas, ambos respondem pela causa de qualquer vazamento. Os dois são responsáveis. A partir do momento que você tem alguma relação com um dado pessoal, sendo operador ou sendo controlador, você é responsável por ele em todo o seu ciclo, né, de gestão daquele dado pessoal. Mas para a gente exemplificar e trazer alguns exemplos aqui sobre quando você é controlador, né? Principalmente quando você coleta diretamente o dado. Então, a partir do momento que você entra num site, você está naquele site, naquele website, digitando os seus dados, aquela empresa é responsável por controlar os seus dados e também na política de privacidade dessa empresa tem que estar ali informando quem são os operadores, né? Quem participa desse ciclo de cuidado, né? De governança, de gestão das suas informações que estão ali. Quando a gente coloca outros exemplos, né, os formulários eletrônicos para prospect, que tem bastante website no mercado, quando um colaborador entra na nossa empresa, tem informações inseridas em um sistema de RH para o cumprimento desse social, informações médicas também, que eventualmente tenham atestado, exames de triagem ou de exames médicos recorrentes, né, dentro da própria empresa, todas essas informações são dados pessoais de um titular e a empresa ali tem que gerir essa informação, né, tem que gerir esse dado e ela é controladora, ela é responsável porque ela que coleta. O operador é tudo que gira em torno do suporte daquele dado, né? Então pode ser uma solução, uma plataforma que armazena essas informações, pode ser um sistema que está processando esse dado. Então imaginando que a gente tem uma solução de RH em SaaS, esse dado que está numa nuvem de um parceiro, esse parceiro também é responsável e basicamente o operador ele vai seguir a política de privacidade imposta pelo controlador, né? Ele está operando uma política que o controlador definiu. Mas para a gente tirar toda aquela confusão que ainda se gera, né? O operador não tem responsabilidade caso haja algum vazamento. Sim, ele tem. Ele vai seguir restritamente o que o controlador está demandando, mas em caso de vazamento, ambos vão responder por aquela situação. Falando um pouquinho do DPO, Jefferson, até para a gente voltar, né? Então, assim, a gente não tem uma obrigatoriedade específica para o DPO ser um advogado ou ser um diretor, não tem uma figura específica determinada em lei para ser o DPO, né? Só para a gente explorar um pouquinho esse tema. A lei ela deixa claro o seguinte, que esse profissional
temos que ter duas coisas. Que ele tenha conhecimento amplo da lei, ou seja, tem que ser alguém que entenda bastante dessa regulamentação, não necessariamente sendo um advogado, como o Hassan falou, né? E que seja alguém isento e apto a falar sobre medidas protetivas. E isso é interessante porque a lei traz, na verdade, duas coisas. A lei fala sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Enquanto a privacidade é um direito, né, que todo ser humano tem de defender, né, a sua honra, a sua intimidade, né, a sua imagem, né, controlar a sua exposição, a proteção de dados é o meio pela qual a gente vai assegurar essa privacidade. Então, aí que vem o papel da gente falar um pouco sobre conhecimentos também de segurança de informação. Então, esse profissional tem que entender de lei, segurança de informação e não pode ter conflito de atuação entre seu papel de DPO com o papel operacional da instituição. Basicamente é isso. Perfeito, Jefferson, valeu. Bom, Vamos mas lá. a gente falou um pouquinho sobre questões de falha humana, né, Hassan? Isso aí. Bom, uma pesquisa da Ponemon, né, trouxe para a gente que cerca de 25% das violações, né, dos problemas de segurança acontecem devido a falhas humanas, né? Então, o que a gente principalmente precisa fazer para cercar isso com uma tecnologia forte por trás de todo esse processo, né, principalmente implantar controles, né, e automatizar atividades do dia a dia ali, da gestão de segurança da informação, para evitar que qualquer erro humano deixe a companhia exposta, porque antes de privacidade, né, a segurança da informação vem muito antes, né, e a gente tendo uma segurança bem robusta, né, bem blindada, dificilmente a gente vai ter algum vazamento e ter algum problema com a LGPD. Lembrando que a ideia é sempre a prevenção, né? A lei impõe alguns controles depois de um vazamento, mas a gente está sempre buscando a prevenção. Evitar qualquer incidente de segurança da informação é o nosso principal objetivo. E uma parceria experiente no mercado de segurança da informação pode ajudar muito na implantação desses controles, na conformidade com a lei. É importante isso, Hassan, até porque quando a gente fala de prevenção, né, vem um outro conceito, né, de ser mais resiliente, né, de trazer um conceito de blindagem e resiliência, né. Enquanto a segurança de informação olha muito a blindagem, né, um outro domínio de conhecimento que vem da segurança de informação fala sobre um outro item chamado prevenção e continuidade de negócio. Por que continuidade de negócio? Porque um dos tripés da segurança de informação é a disponibilidade, né? E quando a gente fala de disponibilidade, olha só aqui, né, o caso do WannaCry, né? Quem é que lembra aí desse ransomware, né, que era um código malicioso que criptografava os computadores e depois exigia resgate, né, em Isso bitcoins, balançou a né? Europa, né? Pô, gente, isso aí O mundo inteiro, né? balançou a Mas, Europa. O Brasil também foi afetado, né, ministérios públicos, mas, por exemplo, a Telefônica Espanha, né, sofreu bastante com isso. E o pessoal fala, mas o que isso tem a ver com lei de proteção de dados, né? Uma das coisas que é interessante perceber, gente, é que lá na Europa, seria o equivalente ao nosso Serviço Único de Saúde, que é responsável, por exemplo, para chamar a ambulância para resgate, né, tipo o SUS deles lá, esse sistema foi totalmente criptografado pelo ransomware WannaCry. Então você imagina você ligando, pedindo um resgate, precisando de uma ambulância e não tendo como ser enviada essa ambulância para socorrer as pessoas, porque eu não tinha o sistema de logística que controlava onde estavam as ambulâncias e como despachar isso, estavam fora, né? Bom, em função disso é que veio aí o conceito também de prevenção, backup site, soluções de disaster recovery, né? E o próprio plano de continuidade de negócio. E quando é que a gente vê isso, gente? A lei, ela também se baseou muito nas boas práticas de segurança que já existem, né? Vejam só, quando a gente faz um depara da lei com a ISO 27001, que é um dos maiores frameworks reconhecidos sobre segurança, o que a gente vê? Né? A gente vê que cada um dos domínios, né, da ISO 27001 ajuda a implementar algum controle esperado na LGPD. Opa, peraí, quer dizer que se eu tiver uma certificação baseada na ISO 27001, eu já estou a meio caminho, se não já muito mais de meio caminho para poder estar adequado em relação à LGPD? Eu diria até o seguinte, se você incluir no seu escopo de proteção
os dados pessoais e não só os dados estratégicos de negócio da sua organização, sim, você já está quase completo aí. O que que falta? Falta outras coisas específicas que a legislação trouxe, que a própria ISO incorporou na chamada ISO 27701, que é um outro documento da família ISO 27001, que você agora pode estar buscando, além de ter um sistema de gestão de segurança de informação, você ter um sistema de gestão de privacidade da informação. Né? Afinal de contas, um sistema de gestão, né, ele segue um princípio de desenvolver práticas que vão desde políticas, sistemas, documentos, termos, treinamentos, né, um arcabouço de medidas que você deve tomar. E isso é importante por quê? Porque a lei pede que toda empresa tome medidas técnicas e organizacionais administrativas, ou seja, tenho que envolver tecnologia, tenho que envolver treinamento de pessoal e eu tenho que instituir políticas e procedimentos, né? E mais do que isso, é importante que a gente consiga comprovar a aplicação dessas medidas. Então, como é que eu documento, como é que eu formalizo? Será que a minha empresa conta com um serviço de monitoramento, um SOC, um NOC? Será que eu tenho um sistema de CIEM que correlaciona eventos de segurança no meu ambiente? Será que eu tenho trilhas de auditoria e processos de logs gerenciais ou até auditorias contínuas que são capazes de me responder como que está o uso dos meus dados dentro do meu ambiente? E mais, será que eu possuo uma solução que consiga gerir o fluxo de dados durante todo o ciclo de vida dele dentro da minha empresa? Você lembra que a gente falou que aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue cuidar? Então a lei também tem lá suas sutilezas, e é o que a gente vai falar um pouquinho, né, Hassan? Boa, isso aí. Essas sutilezas da lei é o que a gente vem pegando aí no mercado como um dos principais pontos-chave, né? O que muita gente tem dúvida e o que acaba gerando algumas confusões de entendimento mesmo, né? Então, transferência de dados internacionais, né? A partir do momento que você está aceitando ou consumindo algum serviço numa nuvem pública, né? Muito provavelmente você já está de acordo com uma transferência de dados de forma internacional e você precisa ter a previsibilidade disso dentro da sua empresa como controlador. Você precisa avisar o titular daquele dado que movimento você está fazendo, com quais parceiros você movimenta esses dados. Isso precisa ser muito claro, tanto para você quanto para o seu operador, no caso, ou se você for operador e processa dessa forma, precisa ter esse alinhamento também com o controlador, para que o titular seja notificado sobre essa transferência, né? E Jefferson, falando de certificado em LGPD, né? Muita gente busca certificações no mercado, um selo de qualidade, um selo de sou adequado, estou preparado para uma ISO 27000, por exemplo. Tem isso para LGPD? Não, no momento não. Não existe uma certificação hoje que te diz, de acordo com a lei, que você está certificado na LGPD. Entretanto, como a lei foi baseada em frameworks padrões de mercado, se a gente buscar esses frameworks, eles podem servir até como possíveis rótulos ou documentos complementares que atestem, por meio de terceiros isentos, né, o quanto a sua organização, de fato, ela é diligente com isso, né? A lei prevê que, uma vez constituída, a NPD poderá nomear entidades certificadoras, que no futuro poderão serem responsáveis por emitir algum selo que ateste que a sua organização adota boas práticas. Muito similar com o que nós temos hoje com o CGU, né, sobre o selo do Proética, para empresas que seguem práticas éticas, né, que hoje já é um selo bem reconhecido e bem valorizado no mercado, né? Então, futuramente, a gente deve ter um selo legal pela nossa autoridade regulatória. No momento, seguir as boas práticas ou buscar certificações padrões em segurança, governança de TI, governança de segurança de informação, né, ou práticas internacionais, sejam elas da comunidade europeia ou até americana, como o NIST, são todas boas medidas que já te levam para esse caminho. Bom, e Hassan, outra coisa interessante, né, a lei fala também sobre a questão de coletar dados ou compartilhar dados ou até comprar dados de terceiro, né? O que a lei acha disso? Esse é um ponto que ganhou até uma popularidade ainda maior, que foi o primeiro processo depois do vigor da LGPD, né, no finalzinho, no meio do mês de setembro, aliás, que o primeiro processo foi justamente de um site que estava vendendo dados pessoais, né? Existem formas de se fazer isso e é o que é um pouco do que a gente falou lá no começo, né?
tudo tem uma forma de ser lícito, desde que você informe qual é a finalidade e o porquê que você está coletando aquele dado, né? Um exemplo que a gente costuma usar é quando você vai participar de um evento, ou vai participar, ou quer a liberação de algum tipo de conteúdo na internet, coloca seus dados lá como e-mail, nome, telefone, para uma eventual consulta comercial, e na política de privacidade dessas empresas que organizam eventos, por exemplo, eles estão lá informando que eles têm N parceiros, né, que patrocinam aquele evento, e eles vão estar compartilhando parte desses dados para que essas empresas façam propaganda, façam consultas sobre possíveis negociações, né? Então, claramente a compra desse dado, ela não é suportada pela lei, mas tem uma forma de fazer esse compartilhamento de dados, desde que previsto na nossa política de privacidade, que você vai ceder esses dados, né, para alguns parceiros, de acordo com essa regra de patrocínio e de troca de informação, desde que seja muito bem clara para o titular, né? E um ponto Então, seguinte, Hassan, né, que a gente... o segredo então Opa, está na falei, Jefferson. transparência, né, cara? Pelo que você me falou aí, o quanto esse titular ele está ciente de como vai ser utilizado os dados e informado. E essa questão de informação é interessante, né? Que a lei fala lá sobre um conceito chamado opt-in, opt-out, que é o quanto eu controlo uma concessão, né? Um consentimento dado e a retirada desse consentimento, porque a gente tem que tomar cuidado. Se eu me enquadrar numa base legal de consentimento, se amanhã esse consentimento for revogado porque o titular tem esse direito, eu não posso mais tratar o dado. Então, eu também tenho que começar a implementar esse tipo de medida, né, Hassan? Perfeito, muito bem lembrado. Essas entradas e saídas, né, do consentimento, ela precisa estar disponível para o titular, né, seja de forma automatizada, automática ou online, via um portal, ou via algum canal de comunicação com a área de privacidade ou de PO na empresa, né. Então, o titular precisa ter essa abertura, precisa ter essa transparência, como você bem disse, para saber para o que o dado dele está sendo utilizado e, eventualmente, tirar aquele consentimento que em algum momento ele cedeu. Ah, então é importante, Perfeito, porque isso aí Jefferson. você já começou a falar de processo, e nós vamos para o nosso próximo item, né? Que tudo, então, é uma questão de segurança da informação. Isso, Como eu sempre envolve trabalho segurança da informação. Ah, então, viu só, gente? Então eu não estava com estranhando, não, né? Quando a gente começa a falar, para quem vem há anos lidando com esse assunto, sabe que o tema não é tão estranho. E essa segurança de informação, ela sempre tem que olhar o quê? Como que a gente vai adequar os nossos processos e a nossa cultura organizacional. E tem outra questão também, né, Hassan? Muitas empresas acham que assim, eu não sou um laboratório de diagnóstico, eu não tenho dados sensíveis na minha empresa. Será que nenhuma empresa tem realmente dado sensível? Todo mundo tem, né? Se a gente olhar de perto, sempre aparece dado pessoal sensível. E alguns exemplos que a gente trouxe aqui, né, como clima, canal de ética, posto médico, você coleta dados sobre dependentes dos seus colaboradores que têm adolescentes ou crianças, né, menores de idade, tudo isso vai ser considerado como um dado pessoal sensível e a gente precisa ter um cuidado a mais com esse tipo de dado, né? Então é um cuidado que às vezes a gente, putz, o meu negócio, eu não preciso de dados pessoais para operar meu negócio, né? Será que eu preciso me preocupar com isso? A partir do momento que a gente de alguma forma coleta, a gente é responsável por esses dados pessoais, e a gente precisa cuidar deles de fim a fim. Até aproveitando esse tema aqui, Jefferson, existe algum tipo de empresa que não precisa se preparar para a LGPD? Por exemplo, eu tenho uma empresa pequena com 50 funcionários, 20 funcionários, tenho que me preocupar com isso? Hassan, primeiramente, a lei não deixou ninguém de fora. Não importa o porte da empresa, inclusive um profissional autônomo, ele tem que se adequar à lei. O que a lei deixa são duas situações. Um, que cada organização vai ser cobrado de acordo com a sua estrutura, o seu porte, o seu nível de maturidade, né, o que ela consegue fazer. E o outro é que ele deixou aberto à autoridade nacional que ela complemente e dê mais detalhes sobre como será essa operacionalização. Então, a gente tem aí a expectativa que assim que a NPD estiver operando, que como foi feito na comunidade europeia, não que não haja uma aplicabilidade, mas que os níveis de exigências ou que o nível de robustez ou investimentos que sejam necessários sejam diferentes de acordo com o nível de uma empresa, ou seja, eu não posso
exigir de um consultório odontológico do bairro, né, que tem ali apenas um dentista e uma recepcionista, as mesmas medidas que eu vou exigir de um conglomerado multinacional, né, de uma entidade financeira como um banco ou um laboratório farmacêutico, né? Bacana. E até explorando um pouquinho mais, Jefferson, um DPO, uma empresa hoje, pelo que a gente formatou tem visto pela lei até aqui, todas as empresas precisam nomear uma pessoa para ser esse DPO, né, para ter esse papel. Exato, e aí é onde veio a flexibilização da lei de que esse DPO não necessariamente precisa ser um funcionário da instituição, né? Ele pode ser um terceiro, e aí é que nasce agora, e que a gente tem visto no mercado, né, as ofertas, né, ou as procuras pelo chamado DPO as a Service, né? Quando você contrata uma empresa para que tenham profissionais que façam essa função pela sua organização. Então a gente entende que isso é algo que vai aumentar bastante. Da mesma forma, gente, que aquele mesmo consultório odontológico do bairro que eu falei, ele não tem um departamento contábil interno, né? Ele às vezes contratou um contador ou até adquiriu um serviço de solução na nuvem lá, que é uma plataforma de serviços de contabilização. Então a gente está vendo aí um movimento que leva um pouco para essa história do DPO as a Service também. Bom, Hassan, e assim, você falou um pouco lá atrás, né, sobre a questão do controlador e do operador, que essas responsabilidades cabem sim a cada um, né? E precisa ter algum tipo de formalização, então, entre essas partes aí? Isso, precisa. A gente já visualiza no mercado, né, um volume grande de aditivos contratuais sendo aplicados para a questão de privacidade, né? Então, contratos vigentes com fornecedores que de alguma forma operam dados pessoais, né, que cuidam daqueles dados de alguma forma, já começam a ser aditivados para justamente firmar esse acordo de responsabilidade quanto àqueles dados. Existia uma dúvida também, um pouquinho mais antiga, mas que eu sou o operador, o meu controlador não me avisou que eu preciso cuidar daquilo, então aquele dado que é sensível para ele, para mim pouco importa. Não é bem por aí, né? Como a gente falou alguns slides atrás, né? Ambos são responsáveis por esse dado. Então essa formalização de acordo ela é necessária e os dois estão responsáveis por qualquer dado que seja vazado ou posso chamar de danificado também, qualquer privacidade que seja danificada nesse ciclo de vida do dado, né? No final, o combinado não sai caro. Então estamos falando sobre gestões de expectativa, né? Então SLA, acordos, as medidas protetivas, elas variam de acordo com a atuação de cada um, né? O quanto aquele processador enquanto aquele operador fizer de tratamento, ele pode ter mais ou menos responsabilidades de medidas de segurança, mas que isso também tem que ser bem estabelecido entre ele e esse controlador, né? Sim, e uma coisa que também varia bastante, né? Às vezes o controlador quer passar mais responsabilidade para o operador. E aí não há problema nenhum, desde que isso seja firmado num contrato, num aditivo, e que eventualmente isso possa gerar uma cobrança comercial, porque é um aumento de escopo de um serviço que eventualmente não estava contratado, né? Então faz parte do acordo comercial também esse tipo de negociação. Peraí, quer dizer que se eu já tiver um serviço vigente e o meu contratante estiver me exigindo uma série de adequações que não eram previstas no meu escopo e que isso de alguma maneira vai me onerar, eu não tenho a obrigação de fazer isso de graça para ele? Algumas coisas a lei vai te obrigar como controlador também, né, como parte ativa desse processo, mas outras não. Outras é responsabilidade do controlador e uma vez que ele quer terceirizar isso para um operador, para um terceiro, ele vai ter que arcar com esse custo também. Tá, então isso aí vai ter que ser tratado caso a caso, então. Caso a caso, isso aí. Como toda boa negociação, cada caso é um caso, né? Ai, gente. Bom, e aí falando um pouco dessa adequação, né? Aí que entra aquela história, né? Quando a gente fala de dados, hoje nós estamos falando muito de tecnologia de alguma maneira, né? E quando a gente fala de informações hoje como uma nova moeda de negócio, né? Olha que interessante. O Fórum Econômico Mundial, nos últimos anos, tem recorrentemente pontuado ali entre os top 10 cyberataque, que cyberataque é uma preocupação dos principais líderes e que possam impactar a economia mundial. Então, peraí, se o mundo, né, os principais líderes estão preocupados com isso, então cibersegurança é algo que deveria estar na cabeça de todos, ou Hassan? É isso aí. No final de tudo, né, a adequação LGPD tem tudo a ver
com segurança da informação, né? Aqui a gente trouxe alguns dos principais pontos de implantação, de controle, de processo, de tecnologia, para que a gente possa manter nosso ambiente seguro e, como a gente já mencionou por aqui, adequado ao LGPD, né? Pronto para vigência, pronto para tratar qualquer pedido de algum titular, ou também da Agência Nacional de Proteção de Dados. Bom, então a gente pode resumir que a LGPD exige que as empresas pensem em segurança de informação, façam investimentos em cibersegurança e que controlem e monitorem os seus dados pessoais, perfeito? É isso aí. Então, para isso, gente, a gente tem que adotar soluções que sejam end-to-end, que possam o quê? Auxiliar toda e qualquer organização nessa nova jornada de adequação. E mais, que viabilize proteções preventivas, dando visibilidade de como esses dados são geridos dentro da organização. E aí entra um conceito interessante que a lei fala, né, de governança de dados, onde, gente, governança nada mais, nada menos é de como eu controlo, né, dirijo, né, direciono, né, as minhas decisões e monitoro algo. E quando a gente fala de informação, a gente tem que estar sempre olhando então para quê? Tecnologias, pessoas e processos. Será que a gente conseguiu sintetizar tudo isso de uma maneira mais clara, Hassan? Bom, acredito que sim. A gente tem algumas perguntas aqui, Jefferson. Eu vou passando algumas das dúvidas aqui, conforme o pessoal for encaminhando, a gente vai respondendo, a gente tem alguns minutinhos ainda. Vou pegar a primeira pergunta aqui da Juliette Joaquim. A composição da autoridade nacional é preocupante, porque a postergação é. O que você acha sobre a composição da NPD, que ainda está naquela formação, né, Jefferson? Ainda está bem no comecinho. Beleza, excelente pergunta, Juliette. Bom, primeira coisa, houve-se um certo cuidado na questão de definir como que poderia ser as nomeações e como deveriam ser os cargos. Então, num primeiro momento, quando a gente fala em termos de perfil, Juliette, eu não acho que a composição ela seja preocupante, porque lá tem não só indicações políticas, mas tem indicações técnicas bastante definidas. A preocupação que sempre se tem, né, e que inclusive foi medida de um projeto agora recente de um senador, é que seja contemplado e revisado a NPD para que aquelas coisas que possam envolver questões de nepotismo, indicação de parente e tal, seja algo que seja barrado, né? Apesar de termos outras leis que falam sobre isso no Brasil, mas querem deixar isso um pouco mais explícito. O maior ponto de atenção em relação à NPD não é em si na sua composição, mas há uma discussão jurídica e até de posição de boas práticas internacionais, que ela começa primeiro nascendo como um braço do poder executivo, né? Ele está abaixo da presidência da República, quando o ideal é que ela já nascesse como uma autarquia. Apesar disso, a lei já prevê que após 2 anos de sua implementação, que a NPD possa ser transformada numa autarquia. Então, o que a gente vai ver é só a prática. O mais temerário de tudo isso é o descasamento, né? O Brasil pôs o carro na frente dos bois, né? Então a gente começou com a lei antes de ter a NPD operando, diferente do que foi na Comunidade Europeia, porque a nossa lei deixou sim algumas dúvidas e deixou alguns assuntos para serem mais explicitados em decretos e regulamentações que virão ainda da NPD, que ainda não está operando. Espero ter conseguido ajudar aí, Juliette. Bacana, Jefferson. Bom, eu vou para a próxima pergunta. O Murilo Tadeu perguntou para a gente, né? Quem é responsável pela fiscalização da lei? Ah, perfeito. Quando se fala da fiscalização da lei no âmbito governamental, é a NPD. Esse é o órgão responsável. E ele também tem a responsabilidade de consolidar, né, qualquer outro órgão regulador que tenha assuntos similares. Então, na hora que a NPD estiver operando, se eu tiver alguma coisa que envolva Banco Central e outros órgãos reguladores, ele que vai fazer essa conciliação. Poxa, mas a NPD não está funcionando. Então, quem hoje poderá aplicar algum tipo de penalização? Com a lei já vigorando, qualquer entidade pode mover. O Ministério Público Federal pode, o PROCON pode, diversos podem aí fazer isso. Então, a gente está sujeito a outras medidas de fiscalizações setoriais que podem pôr isso. Dentro de uma organização, a responsabilidade da fiscalização ou de conduzir ou garantir que haja essas fiscalizações é do DPO, que ele pode fazer isso com o apoio de uma auditoria interna e até auditoria externa. Espero ter conseguido ajudar aí também na resposta.
Boa, Jefferson. Vamos lá que o pessoal tá com bastante pergunta aqui. Indo para a próxima, a pergunta da Fernanda, né? Ela, a pergunta ela é muito voltada a dado pessoal escrito, né? Físico, se assim eu posso chamar. Né, ela coloca um exemplo aqui de um dentista, por exemplo, que contém dados de cliente. Se esse caderninho lá, que tem anotado alguns dados de cliente, algumas informações sumir, posso considerar isso um vazamento de informação, um vazamento de dados pessoais? Pode sim. Inclusive, é aquela coisa muito comum que a gente tem, né, em qualquer consultório médico, aquela fichinha branca, né, que o médico tem aquela fichinha que ele tira de um envelope pardo e vai anotando uma série de coisas a cada visita que você vem, que tem todo um histórico de um tratamento ou de um diagnóstico de alguma enfermidade que você esteja ali tratando. Isso, dado sim, passa a ser necessário o seu controle, até porque a lei diz que o dado tem que ser protegido em qualquer meio que esteja, incluindo o digital. Isso quer dizer o quê? O digital é só mais uma maneira. O que é feito de maneira escrita e o que é feito também de maneira verbal também vale, gente. Isso quer dizer que uma gravação, uma filmagem, um áudio, né, também tem que ser cuidado, bem como as fichinhas dos consultórios médicos. Perfeito. E aí, quando a gente fala de cuidar dessa informação, a gente também tem mecanismos físicos de cuidar disso, né, Jefferson? A gente pode restringir o acesso a uma sala que detém esses arquivos. Tem formas de blindar, vamos chamar de um ambiente físico para a guarda desses documentos, né? Sim, inclusive quando a gente fala de medidas de segurança de informação, a gente fala também sobre ambientes físicos, não só lógicos, e sobre processos humanos. Então a gente pode colocar num armário trancado, num gaveteiro, em pastas de controle. Mas veja só, a gente também não fala sobre a disponibilidade, e se pegar fogo e queimar todo aquele prontuário médico e todo o meu histórico se perder, também é uma violação de dados. E aí a gente já tem visto, né, alguns casos de médicos que estão migrando para plataformas também de serviço de nuvem de prontuários médicos. E aí tem o lado positivo, que é a tecnologia auxiliando nesse trabalho, mas também tem um ponto de atenção que é: será que esse prestador de serviço, ou esse ambiente que eu estou colocando, ele de fato está adequado e não é ele que vai causar amanhã depois uma violação de dados que eu tenha que responder? Esse ponto que cabe aí o cuidado, né, do controlador em estar olhando quem são seus parceiros. Bacana. Bom, continuando aqui, uma próxima pergunta do Antenor Gomes. No caso de um DPO terceirizado, existe a necessidade de um documento formal entre a organização e o terceiro, né, e o terceirizado para essa função? Como um modelo de contrato de serviço, se eu estivesse contratando um funcionário, eu tenho toda uma série de termos e responsabilidades, documentos, NDAs, que devem ser firmados. Com esse profissional terceiro, também é importante que haja um contrato e, se a sua empresa assim o desejar, até NDAs adicionais. Isso não é só do ponto de vista do controlador que contrata um DPO as a Service, mas esse DPO as a Service também, ele também tem que cuidar sobre até onde ele vai ter, de fato, autonomia e ser envolvido nas discussões, e se ele também não vai ter algum termo em que ele vai exigir determinadas situações para que ele possa executar o serviço dele, para que ele amanhã não seja dito como negligente por algo que não chegou ao conhecimento dele. Muito parecido com o que algumas auditorias externas fazem, né, para poder dizer, olha, eu garanto que esse balanço dessa empresa está correto de acordo com as leis fiscais, previdenciárias e tal, e de acordo com que todos os dados que me foram fornecidos eram verdadeiros. Então, esse DPO as a Service ele vai ter que ter total acesso à sua empresa, e você, por sua vez, vai ter que ter várias cláusulas de sigilo para garantir o quanto, uma vez que ele tem acesso a todo o seu ambiente interno, que ele também vai resguardar os conhecimentos que ele passar a ter da sua organização. Bacana, Jefferson. Bom, vamos seguir para a próxima aqui, do Manuel Oliveira. Como é interpretado pela lei os relatórios internos, no qual temos todas as informações dos colaboradores, como RG, CPF, dependentes e etc., e que acaba sendo publicado pela própria empresa? Como que a Bom, gente lida com esses dados? primeiramente é o seguinte, as empresas nem sempre elas querem ter todos os nossos dados pessoais, às vezes eles são obrigados para cumprimento legal. Então, ele vai enquadrar essa necessidade de ter esse dado dentro da organização através de uma base legal que é cumprimento de contrato, né, ou cumprimento de alguma regulamentação que eu exige. No caso, por social, eu preciso de uma série de dados, né? Agora, esses dados, uma vez que eu sou obrigado a coletá-los, mesmo que seja para cumprir a lei, não quer dizer que eu não tenha que protegê-los. Então, o que eu tenho que fazer é garantir que eles só sejam comunicados e compartilhados a quem devidamente. Então, se eu
coleta um dado de um colaborador para informar a Receita Federal ou ao Ministério do Trabalho, gente, isso vai continuar funcionando, isso não é nenhum problema. O problema é se eu pego essa informação desse colaborador e passo para terceiros apenas para atender, às vezes, algum interesse próprio meu que não esteja claro, ou que para o titular de dados, ou que possa ser entendido como algo antiético, que eu estou explorando o direito e liberdade desse meu funcionário. Tá? Então, dando um exemplo, eu preciso de alguns dados dele, dos familiares dele, para colocar no programa de previdência ou no plano de saúde da empresa. Bom, então vamos ver também quem é a empresa que é responsável por fazer a gestão do meu contrato de seguro de saúde, para saber se essa empresa também vai tomar cuidado com esses dados, para que na hora que eu faça esse compartilhamento, ele não vaze. Se a empresa que intermedia esse contrato entre eu e uma operadora de plano de saúde, né, ele vazar, a responsabilidade no primeiro plano é do controlador, ou seja, a própria empresa que tem relação direta com o funcionário. Porém, se ele tiver demonstrado que ele tinha se resguardado, que ele fez contrato, que ele fez fiscalização, que ele monitorava, e mesmo assim foi um caso muito isolado daquele operador, aí pode ser que o controlador tenha uma pena minimizada e aí a maior ônus fique para o seu operador, ok? Tá legal, Jefferson. Até puxando esse tema, a gente também tem questões das bases legais, né, que acabam colaborando o formato de utilização desses dados, né? Você quer falar um pouquinho sobre um exemplo de uma base legal, por exemplo? Bom, segurança pública, gente, é outra base legal. Então, as autoridades de vigilância e segurança, elas têm autoridade de colocar câmeras em ambientes públicos para filmar no sentido de promover a vigilância e defesa e bem-estar da sociedade, ok? Agora, esses dados também precisam ser cuidados, ou seja, a autoridade responsável por colocar uma câmera de vigilância, ela tem que garantir que aqueles dados também não vão ser vazados, expostos, de forma a serem utilizados de outra forma que não a serviço da segurança pública, ok? Uma coisa que é interessante, né, diversos das bases legais, né, elas têm ali algo bastante justificável. Dois que carecem sempre de um ponto de atenção. O consentimento, né, a gente já falou um pouquinho, que o consentimento ele tem que ser claro, né, inequívoco, explícito, né, não tem o quem cala consente, e que o consentimento ele pode ser revogado, né, e que eu tenho que dar clareza para esse titular de dados antes dele dar o consentimento de tudo que eu vou fazer, para que ele não esteja sendo iludido. Mas tem uma outra base legal também que é muito questionável e que também pode ser aplicável, e que nossos legisladores colocaram ali como um coringa, né? É o legítimo interesse dos controladores ou operadores. O que seria esse legítimo interesse? É algum dado pessoal, né, que eu possa coletar, que não está previsto nas demais bases legais, mas que eu tenha uma justificativa válida, legítima, que não impacta os direitos e nem as liberdades do cidadão. Então, uma empresa que, em função de processos de análise de fraude, né, investigações, ela pode, às vezes, fazer determinados monitoramentos para verificar se ela está sendo fraudada por algum colaborador dela. Esses dados vão ser enquadrados como legítimo interesse. Agora, olha o ponto de atenção. Eu tenho que fazer um chamado teste de ponderação, né? Na comunidade europeia, o instrumento para isso que eles chamam é o LIA, né? Que é um teste de assessment de legítimo interesse, para saber o quanto eu estou de fato seguro de que aquele dado de fato tem um legítimo interesse, né? E não um interesse exclusivo do controlador e do operador, né? Senão ele passa a ser um ilegítimo interesse. O interesse de quem, né, Jefferson, nesse caso? É muito Exato. legal o exemplo do legítimo interesse. Bom, a gente está chegando aqui próximo do nosso time, né, que é 16h10. Eu vou tentar acelerar aqui mais duas perguntinhas, pelo menos. Tem uma pergunta da Chayane aqui, Jefferson. Todas as empresas devem elaborar um documento com política de privacidade baseado no LGPD, se ela ainda não tiver nada implantado? Olha, é importante que você tenha uma política, principalmente se você tem um site. A política, o site é o seguinte, é o seu cartão de visita digital, né? Então, se de alguma maneira, hoje, a maioria dos sites, nem que seja para uma questão de usabilidade, navegabilidade ou experiência do usuário, ele coleta através de alguns cookies, né? Então, é importante hoje que toda empresa, ela desenvolva aí uma política de privacidade, bem como também uma política e dê lá os termos de utilização de cookies, né? Para que o colaborador ou o titular ou aquele usuário que entre no seu site saiba de fato
fato como você vai tratar. Isso já vai demonstrar uma conformidade, e aí entra no conceito que a gente chama de blindagem legal, né, que envolve políticas, procedimentos, normas e contratos, que é o quanto a minha empresa demonstra de fato que ela é comprometida com isso. Já ouviram aquele ditado de mulher de César, que não basta dizer que é honesta, tem que parecer honesta? Então, quanto mais a gente der visibilidade e formalização das nossas práticas, mais adequado a gente vai estar. E aí entra de novo um outro atenuante previsto na lei, que é a boa-fé e comprometimento do infrator, né? No caso do controlador, do operador que tiver amanhã uma violação de dados. Então, nossa recomendação é sim. Ah, mas a minha empresa hoje ela não tem um website, ela ainda é manual e tal. Bom, institui uma política interna e que ela tenha uma parte pública que se amanhã um cliente seu vier questionar, você pode apresentar lá, olha, isso aqui são as práticas que a gente adota, essa seria a nossa recomendação. Muito bom, Jefferson. Pessoal, infelizmente a gente chegou ao fim aqui, estouramos o nosso tempo, né? Já são 16h10. Recebemos bastante perguntas, vou organizar junto com o time aqui, junto com o Jefferson, a gente vai responder todas elas de acordo com as informações que vocês deixaram, né? Para algum contato, para que a gente consiga sanar todas as dúvidas e ter uma abordagem bem completa quanto ao evento. Obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas, pela participação bastante ativa. A ideia aqui era transmitir um pouco dessa nossa experiência, do que a gente vem absorvendo e observando no mercado, quanto às práticas de LGPD, o quão isso tem a ver com segurança, né, que tem tudo a ver, e o quão a Activity tá pronta para atuar junto com cada um de vocês no mercado. Pessoal, obrigado Perfeito, pelo tempo de Hassan. vocês mais uma vez. Jefferson, cara, um Também prazer queria falar com você. agradecer Obrigado. e queria também colocar aí, gente, que assim também é uma missão da Activity ajudar também no desenvolvimento e da conscientização da sociedade. E é por isso desse webinar, onde o foco aqui não foi ofertar produto, não foi falar de soluções que sim nós temos, né? Mas foi compartilhar um pouco do conhecimento e ver como podemos ajudar a sociedade a desenvolver aí esse novo mindset de algo tão importante que é um direito, né, de todo e qualquer cidadão, mas que muitas vezes é negligenciado por nós mesmos por não entendermos os impactos. Eu também gostaria de agradecer, Hassan, aí, pelo nosso dueto aí, e dizer que ninguém vai ficar sem resposta, quem mandou aí as perguntas no webinário, e desejar a todos aí um excelente final de semana e bons desafios nessa jornada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e fiquem de olho no nosso e-book. Vai ter muita informação complementar ao que a gente falou por aqui.